sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 34º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra? E o capítulo de hoje é Pensando como Servo. Se o Senhor nos capacitou para trabalhar na obra dele, nós precisamos disciplinar a nossa mente para vivermos como servos de Deus. Esse é o tema da lição de hoje. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que exatamente naquilo que você fez. Atitudes contam mais do que realizações. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 4. É isso que significa perder a vida, esquecer de si em prol dos outros, em prol do reino, em prol do serviço. E Jesus foi o maior exemplo acerca disso. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus cingiu os lombos e foi lavar os pés dos discípulos. Ele matou a fome de multidões. Ele curou inúmeras pessoas. Ele foi o maior exemplo de serviço que passou por essa terra, mesmo sendo filho de Deus. Que excelente exemplo tivemos, hein? Que possamos usar as Escrituras para nos mostrar tudo aquilo que o Senhor fez e que possamos igualmente ser servos e trabalhar em serviço do próximo, porque quando servimos aos outros, estamos servindo a Deus. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus os use para os propósitos dele. O servo pensa como administrador, não como proprietário. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, a gente precisa ter claro o nosso papel neste mundo, para que possamos concentrar as nossas energias naquilo que realmente importa. Quando Jesus é o seu mestre, o dinheiro serve a você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, você se tornará escravo dele. Fica a reflexão. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Isso está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 11. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. O servo, ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. E a gente precisa ter essa clareza de fazer o que precisa ser feito com as ferramentas que a gente tem hoje, tendo como foco o trabalho para o Senhor e fazendo o melhor possível, sem olhar para os lados. Porque quando a gente se desvia do propósito, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. Literalmente como aquela passagem em que Jesus anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas enquanto estava olhando para Jesus. Veio um vento forte, as ondas balançaram, ele se agitou e afundou. Clamou pelo Senhor e o Senhor então o trouxe novamente. Mas que a gente possa manter os olhos fixos no que realmente importa e não olhar para os lados. Porque se a gente for olhar para os lados, ou a gente vai se desanimar porque tem alguém fazendo menos que a gente, ou a gente vai se frustrar porque tem alguém fazendo mais. Mas o Senhor sabe do que cada um é capaz e sabe quais dons Deus deu. O Senhor sabe quais dons deu para cada um de nós e sabe o quanto cada um é capaz de fazer. Então que a gente tenha os olhos fixos no Senhor, para que possamos desempenhar com maestria a nossa missão, sem olhar para os lados.
Quando a gente fala sem olhar para os lados, é para evitar as comparações, mas que estejamos atentos sim às necessidades dos nossos irmãos, certo? Ninguém é melhor do que ninguém, cada pessoa tem valor singular e inestimável. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 26. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não o servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Nossa função não é avaliar os servos do nosso mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se o seu servo foi bem-sucedido ou não. Isso está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 4. E também não é nossa função nos defendermos da crítica. Deixe que o seu mestre tome conta disso. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que o seu mestre tome conta disso. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. O servo edifica sua identidade em Cristo. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço, que parte de uma autoestima equilibrada. Eu preciso saber quem eu sou no reino de Deus para poder desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. Se eu não souber qual é a minha identidade de filha de Deus, talvez eu me sinta constrangida em fazer algum tipo de trabalho. Mas a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu tenho essa clareza para poder fazer o que precisa ser feito. Ou seja, que eu possa servir sem ter problemas internos. Quando eu sei para que eu estou aqui, tudo fica mais fácil. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar o seu valor. Você pode gloriar-se de si mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Que você possa realmente descobrir o seu chamado e possa fazer isso da melhor maneira possível e possa sentir a gratidão de poder ajudar alguém. Entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Tema para reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. Versículo para memorizar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pergunta para meditar: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Fica a reflexão. E se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, deixe seu joinha. Te vejo no próximo encontro. Até lá!